Se não, abra novamente. Como eu disse, eu vou ler esse texto, vou pregar nesse texto, só que agora numa forma evangelística. Afinal de contas, esse jovem queria a salvação, ele queria a vida eterna. Agora eu quero ler todo o momento aqui de Jesus com esse jovem. Eu quero ler essa passagem a partir do verso 16. Amém? Para que possamos entender melhor o porquê daquelas palavras do jovem que ficou triste. Mateus 19, verso 16 em diante. Posso ler? Amém? Diz assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Irmão, que pergunta gloriosa. Que pergunta maravilhosa. Mas ele continua. Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Qual? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Senhor nosso Deus, eterno e poderoso Pai, eu te dou glórias, porque Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que transcende, ó Pai, a força, o conhecimento e a sabedoria humana de todo ser. Obrigado, Deus, porque Tu és um Deus poderoso, o autor da salvação, porque a salvação vem de Ti, Pai. Obrigado, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, revele isso à Tua igreja nesta noite. A todos que me escutam, aqueles que irão me escutar através da rádio, que o Senhor, ó Pai, abra agora o seu entendimento, os seus olhos sejam abertos pelo poder que há no nome de Jesus, para que venha um conhecimento da verdade e a verdade os liberte. Peço, Pai, estipa agora toda a ignorância que há em nós, trazendo a luz da verdade, trazendo, ó Pai, santidade, temor, vida e vida com abundância, em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu não sei se você alguma vez na sua vida já fez uma pergunta como essa que esse jovem fez. Esse jovem se aproxima de Cristo com uma intenção maravilhosa. O que, pastor? Desejoso pela vida eterna. Quantas vezes você já se aproximou de Deus com a intenção de ter entrada, de ter a posse da salvação e da eternidade? Vou tentar melhorar a minha pergunta. Quantas vezes você já perguntou a Deus o que você precisa fazer para ser salvo? Porque, bem na verdade, muitos homens se aproximam de Deus com muitos interesses diversos. Uns querem casa nova, outros querem trocar o carro, outros querem a cura, outros querem dinheiro, outros querem trocar de namorado, outros querem um relacionamento com outra pessoa, não sei.
tantos meios, há tantos propósitos, interesses diferentes que as pessoas se aproximam de Deus. Mas não há um mais nobre ou mais belo do que alguém se aproximar de Deus com um desejo de ter a vida eterna. Afinal de contas, toda e qualquer outra bênção que você conquistar, embora venha da parte de Deus, carro, casa, marido, namorado, esposa, seja lá o que for, todas essas coisas findarão e ficarão por aqui. Mas a eternidade reserva uma vida infinita, eterna. Daí o nome vida eterna, não tem fim. A bênção da eternidade, da vida eterna, não deve ser trocada, desprezada por qualquer outra bênção. Se eu fosse você, está aqui nesta noite, que ainda não conhece ou ainda não adquiriu esta bênção, ainda não desfruta de uma salvação, eu te convido nessa noite a se aproximar de Deus com um desejo de dizer: Senhor, o que é que eu tenho que fazer também para ser salvo? Aí eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração, assim como um dia falou ao meu e a de muitos que aqui estão. Que o teu desejo nessa noite seja se aproximar de Deus, não por interesses mesquinhos, supérfluos e passageiros, mas pela eternidade. Esse jovem se aproxima de Cristo exatamente com esse interesse nobre. Eu quero Jesus. O que eu faço para herdar a salvação? Diante daquelas palavras, Jesus conhecendo todas as coisas, ele instiga aquele jovem agora a ele se autoconhecer. Porque muitas vezes nós temos uma religião, somos religiosos, frequentamos a missa ou até mesmo um culto, fazemos caridade, damos esmolas, somos tidas pessoas boas aos olhos humanos. E muitas vezes achamos que estas coisas podem comprar ou barganhar com Deus e fazer com que Deus nos dê a eternidade, a salvação. Porque afinal de contas, comparando a minha vida com a vida de outras pessoas, a minha vida é melhor. Porque eu nunca matei, eu nunca roubei. Eu sou uma pessoa que ajuda. Então, fazendo uma autoanálise de você mesmo, você parece ser uma pessoa que merece a salvação, que merece a vida eterna. Como esse jovem. Quando ele foi confrontado pela lei de Deus, pelos mandamentos, e olha que Jesus só usou 5 deles. Aqueles que nos levam a viver um relacionamento com o próximo. Jesus nem sequer usou os 5 primeiros, que falam do relacionamento com Deus. E por último, Jesus pega o resumo desses 5 últimos mandamentos e diz, resumindo eles, como ele fez em outras passagens, que o primeiro é amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, ele divide em 2 as tábuas da lei. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquele jovem se depara agora com a lei expressa em amor. Para um judeu, era comum ele se achar digno do céu. Afinal de contas, ele tinha lei, ele tinha a Torá. E para ele, viver de uma forma religiosa, artificial, mecânica, como dar esmolas, como ajudar alguém, coisa desse tipo, para eles aquilo era a lei, e a lei servia ali exatamente para salvá-lo. Jesus vem e mostra aquele homem que é muito mais do que a lei religiosa, é muito mais do que aquela coisa mecânica e artificial de um cumprimento, como se Deus estivesse dizendo, tu faz isso que eu te salvo, como se Deus estivesse dizendo, me agrade e você ganha salvação. Só que tem algo incrível nesse texto. Esse jovem foi confrontado com o real sentido da lei. A lei não veio para salvar. Por quê, pastor? Porque ela não tem essa função. Nunca teve. A lei serviu de aio. Aio? Sim. O que é aio? Um tutor, uma espécie de guia, aquele que cuida, aquele que direciona,
A lei estava apenas apontando, direcionando e mostrando o caminho que era Cristo. Você pode até, nesse momento, se achar bom, justo, legalzinho, legalzinha, mas deixa eu te dizer uma coisa. Você já matou alguém? Não, pastor. Você já desejou matar alguém? Aí já. Pois era isso que eu estava falando. Ele pega esses mandamentos e diz, a lei diz, não matarás. Mas eu te digo, se você olhar para alguém e desejar no seu coração matar essa pessoa, você cometeu assassinato. Então você já pecou, você já matou alguém. Você já adulterou? Não, pastor, eu nunca adulterei, nunca traí. Você já desejou fazer isso com alguém? Jesus usou a mesma atitude, dizendo, está escrito, não adulterarás, pois eu te digo, na graça, se alguém desejar no seu coração a mulher do próximo, o marido da próxima, você já cometeu adultério com ela. E aí, irmãos, esta lei revela o que nós somos. O que Jesus estava dizendo para aquele jovem é que ele não praticava a lei. E a prova disso era, vai, vende tudo que tu tem. Está falando de quê? De relacionamento, homem com homem. E dá aos pobres. Ele baixa a sua cabeça e sai triste. Porque ele percebeu que era muito mais do que simplesmente uma religião, algo religioso. Exigia renúncia, exigia amor, exigia uma vida de entrega aos mandamentos de Deus. Não, nenhum de nós conseguimos cumprir os mandamentos. Nenhum de nós. Pecamos neles, caímos neles. Eles servem apenas para dizer, para mim e para você, que nós somos pecadores. Eles mostram o nosso estado perante Deus. Paulo diz, eu não conhecia o pecado, mas aí veio a lei e me revelou o pecado. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? Aquele homem queria a salvação. É impossível alguém ser salvo sem antes não reconhecer que é um pecador. Sem antes não ter no seu coração a convicção de que precisa se arrepender. De que a sua vida religiosa, na verdade, é uma farsa. E que eu preciso obedecer os mandamentos de Deus. Ele se aproxima de Jesus com interesse nobre. Mas quando Jesus dá a eles os mandamentos, revela a ele a sua palavra, como amarás o teu próximo como a ti mesmo, aquele jovem sai triste, muito triste. Ele não consegue disfarçar, ele não consegue ali ter uma desculpa, ele não dialoga mais, ele apenas sai triste, apegado, e da mesma forma que se aproximou de Cristo, sem nenhum arrependimento, sem nenhum reconhecimento que verdadeiramente era um pecador. Talvez você diga, pastor, mas eu tenho obedecido a Deus, eu sou uma pessoa legal, pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os próprios discípulos ficaram admirados com aquela palavra. Eles estavam ali escutando todo o diálogo com aquele jovem. Aquele jovem era um príncipe, era um nobre dos judeus. Verdadeiramente ele cumpria ali o judaísmo. Quando Jesus disse o seguinte, olha, quanto é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Os discípulos ficaram assustados com aquela palavra. Por quê? Porque como muitos hoje, nós acreditamos assim, que uma pessoa muito próspera, uma pessoa muito abençoada financeiramente, é alguém que é amado de Deus.
É alguém que tem assim algo especial com Deus. Porque para os discípulos ali, se uma pessoa que desfrutava das bênçãos materiais de Deus não conseguia entrar no céu, para um pobre, para uma pessoa comum, era impossível. O pensamento deles era esse: se um rico que desfruta das bênçãos de Deus não herda o céu, quem vai herdar? Deixa eu dizer uma coisa para você. Riqueza, prosperidade, não é sinônimo de que Deus está alegre ou satisfeito. Já falei isso aqui algumas vezes. Isso pode até naquele grande dia pesar contra você. Como assim, pastor? Porque você não é uma pessoa que segue a Deus. Você sabe disso. Você tem pecado, e pecado muito. E mesmo assim Ele continua te abençoando, não é? Diferente daqueles cristãos que estão lá na Índia, na Coreia, na África, que servem a Deus, mas não têm o que comer, o que vestir, nem onde morar, mas são fiéis a Deus. Isso pesará contra ti naquele grande dia. Esse jovem buscou a salvação. Eu pergunto: você tem buscado a salvação? Porque na verdade a salvação vem do Senhor. Não é obra humana. Não vem de nós mesmos. Eu não posso comprar com as minhas riquezas, com as minhas posses. Eu não posso barganhar isso com Deus. A salvação é obra do Senhor. E dificilmente alguém cujo Deus não ache graça, favor, alcançará essa salvação. Dificilmente. Aliás, é impossível. Dificilmente é impossível. Porque a salvação vem dele. Vem do Senhor. Pertence a Ele. Na verdade, muitas pessoas ímpias, elas nem procuram a salvação. Na verdade, se não causa despertamento a elas. Eu acho que você veio aqui nesta noite porque você é alguém que Deus já tocou, que Deus já começou uma obra, que Deus já tem falado, que Deus já tem aberto os teus olhos para as coisas eternas. Isso é bom. Porque agora o homem ímpio está lá fora. Ele não quer saber de Deus. Ele não teme a Deus. Ele não busca aprender a sua lei. Eles são pessoas que não buscam a eternidade com Deus. Na verdade, a salvação é para os eleitos de Deus. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Lembra o jovem, praticante da lei, religioso, até se interessou, entre aspas, pelas coisas espirituais e eternas, mas no fim, ele demonstrou um total apego pela matéria. Eu não sei se é o seu caso. Você veio aqui: pastor, eu quero aprender. Mas talvez você saia daqui da mesma forma que entrou, ainda apegado, ainda preocupado com as coisas e esquecendo o mais importante. Tua casa vai ficar, teus bens ficarão. Naquele grande dia, todas estas coisas se desfarão. E sabe o que é o mais importante que você tem que cuidar e buscar? É a eternidade. Sabe o que é mais precioso que os bens materiais que você possui? A tua alma. Se você bem soubesse, você a preservaria, a guardaria, cuidaria dela. Porque ela é o bem mais precioso que você tem, é a sua alma. As pessoas cuidam do corpo, da aparência, dos cabelos, das vestes, do carro, do gato, do cachorro. Cuidam de tudo e esquecem da alma. Comem tudo do bom e do melhor: bife, peixe, frango. E aí vai, coisas boas, salada, lasanha. Imagine agora qualquer coisa para alimentar o corpo. Vão para a academia, gastam dinheiro para ficarem bonitos e bonitas, mas esquecem da alma.
Tem uma passagem na Bíblia Sagrada, não lembro agora o texto, de homem rico que fazia isso. Juntava em celeiros. Então ouve-se uma voz: tolo, hoje pedirão a tua alma, e o que tu tem em troca? Ele tinha muito dinheiro, muita riqueza, aumentou os seus celeiros, mas nada daquilo poderia resgatar, comprar a sua alma da morte. Você tem muita coisa. Você olha para as suas posses, você abre a sua gaveta de bijuterias, você olha para a sua bicicleta, para a sua moto, não sei, que coisa boa, alegra o teu coração. O que adiantará tudo isso na eternidade? Se o homem veio nu à terra, e nu ele voltará, sairá dela, voltará ao pó. O que é que você tem de mais precioso, se não é a tua alma? Busque a eternidade com Deus. Eu sei de uma coisa: a salvação vem do Senhor. Desde o seu planejamento até a sua provisão, Ele é o autor da salvação. Se tem alguém que você precisa se achegar, é a Deus para ser salvo. Só há um caminho, esse caminho é Jesus Cristo. Foi Deus que deu o seu Filho. Foi Ele que veio ao mundo para morrer numa cruz e pagar um alto preço pela nossa salvação. Deixa eu dizer uma coisa: não há um centavo seu ou meu em participação na salvação de nossas almas. Quem pagou o preço total e completo foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. O preço foi pago, o último centavo, sem qualquer uma contribuição minha ou sua. Por quê? Porque era um preço incomparável. Somente o sangue de Cristo poderia pagar. Somente o seu sangue derramado naquela cruz pagaria pelos meus e pelos teus pecados. O Espírito Santo, é Ele que nos traz o cuidado, a perseverança. O Espírito Santo é uma provisão de Deus também para a nossa salvação, porque o Espírito Santo vem de Deus. É Ele que providencia. Deus nos deu do seu Espírito. O Espírito Santo vem não de acordo com a nossa mente, com a nossa vontade, mas de acordo com o propósito de Deus para as nossas vidas. Pastor, o que você está querendo dizer? É Ele que vai te guardar. É o Espírito Santo que vai te conduzir na verdade. É Ele que vai abrir a tua mente. Foi Ele que já começou a trabalhar aí, que faz você entender agora o que eu estou falando. É o Espírito Santo que vai revelar a você as coisas profundas de Deus. É o Espírito Santo. É algo que vem do Senhor, a salvação. Todas as provisões, todos os pactos proporcionados do Senhor, a salvação vem de Jesus, é inteiramente de sua provisão. Ele aplicou a salvação em nós. Se hoje você está aqui, se hoje você tem um discernimento, entenda isso, a regeneração, a mente mudada, a transformação, vir a Cristo pela primeira vez, tudo isso é algo que vem de Deus. O ato de misericórdia, o primeiro ato de misericórdia sobre a minha vida, sobre a sua vida, não brotou de nós mesmos, mas foi uma obra da graça de Deus. Até o teu primeiro desejo de vir à igreja, sabia disso? O teu primeiro desejo de vir à igreja brotou de Deus. A primeira oração que você fez direcionada a Deus,
Tudo é movimento da eterna graça de Deus na minha e na sua alma. Se não fosse assim, amados, nenhum de nós estaríamos aqui hoje, se não fosse a graça de Deus. Reconheça isso. Por isso os discípulos falaram: Senhor, então quem pode ser salvo? Se é assim, quem pode se salvar, pastor? Jesus responde: para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Todas as coisas são possíveis. Entenda isso. O Senhor primeiro está lidando com você. Ele foi o primeiro a tomar atitude. Antes de você ter qualquer inclinação a Ele, Ele começou. E é bem verdade que não dá para nós conhecermos essa verdade no início de nossa carreira, de nossa fé. Nós vamos descobrir isso depois da nossa conversão, quando a gente chegar a uma maturidade, temos experiência com Ele. Aí sim, nós poderemos dizer: sim, Senhor, Tu me procuraste primeiro. Eu nunca te teria procurado se o Senhor não viesse a mim. Se Tu não me tivesse atraído, eu nunca teria corrido para Ti. Se Tu nunca tivesse olhado para mim em amor, eu nunca teria olhado para Ti em fé. Foi Tua graça livre que começou comigo. Eu reconheço que Tu és o alfa da minha salvação. Entenda isso. O Senhor quer te salvar. Não adianta só você querer. Lembra do jovem? Senhor, o que é que eu faço? O teu desejo é pife. O teu desejo é como desse jovem. Quando confrontado com a lei, ele apaga. Mas se esse desejo for verdadeiro, legítimo, colocado por Deus, sabe o que vai acontecer? Como mulher samaritana. Jesus olhou para ela e disse: olha, mulher, tu está em pecado. Já teve 6 maridos, que tu tem não é teu. A mulher ficou: tu és profeta? Espera ainda. De imediato, aquela mulher que desejava apenas, talvez uma conversa, um diálogo com um profeta, um lugar para adorar a Deus, encontra a eternidade, encontra a salvação. Ali eu vejo uma verdadeira transformação de Deus. Assim como a salvação é do Senhor no início, assim é enquanto a continuidade da mesma. Crianças, silêncio. Silêncio. Então tenha certeza disso. Não pode haver nenhum crescimento na graça se não for no Senhor. Não há nenhuma sustentação de posição a qual você esteja hoje, se não for o Senhor que te trouxe até aqui. É Ele que tem feito todas as nossas obras. Tudo que você tem produzido, os teus dons, os teus frutos, o que você tem feito, vem dEle, provém dEle. Ele é o Senhor verdadeiramente. E Ele fala em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Raquel citou esse texto aqui que eu estava louvando. Sem mim nada podeis fazer. Pastor, então o que nós temos que fazer? Ora, se Deus é o autor da salvação, nós devemos dar a Ele a glória. É Ele que tem nos dado toda a graça. Tem sido assim e será assim até a eternidade. Quando você entrar na glória, quando você entrar no céu, não haverá nada em você para se gloriar. Sabia disso?
Por quê, pastor? A salvação vem do Senhor. Ninguém vai operar a sua própria salvação, não. Se não for Deus agindo primeiramente. Por quê, pastor? A Bíblia diz que é Ele que opera tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Nenhuma cooperação pode haver se não for no Senhor. Eu quero que nessa noite, Espírito Santo, fale ao teu coração. Nós somos dependentes da graça para uma vida eterna com Ele. Da mesma forma que nós precisamos do ar para respirar, nós precisamos de sua graça. Assim que se como o ar faltar, nós caímos. Assim também, você só está vivo ou viva. Você se mantém em pé, firme, porque Deus tem usado de graça. Se Deus tirar a sua graça de nós, nós pereceremos imediatamente. Pastor, por que o senhor está pregando isso? Porque eu tenho ouvido, irmão, uma teologia que diminui a salvação, que pega a salvação e coloca no patamar humano, e tira toda a glória, tira todo o poder e todo o peso que há na salvação que vem do Senhor. Afinal de contas, quando vamos pregar sobre salvação, não devemos pregar uma tão grande salvação? Será que a salvação é do homem? Será que o homem pode se salvar? Se é do homem, eu não me admiro se ele cair da graça, se ele perder a salvação. Afinal de contas, é do homem. Então é natural que se é do homem, o homem perca a salvação, o homem caia. Porque o homem começa e em breve ele termina o seu próprio caminho. E aí leva a um fracasso. O homem é falho. Ele não consegue. Não há capacidade nele. Agora, quando Deus salva, Ele salva eternamente. Eu não ouvi nenhuma salva de palmas para Deus ainda. Não é para mim não. É para Ele. Glória seja dada somente a Deus. Quando Deus salva, Ele salva eternamente. Aí você pode dizer, não pastor, mas espera ainda pastor, eu não entendo muito bem essa doutrina de perseverança dos santos, se é verdadeira, se é, se não é. Então eu te pergunto, deixa eu perguntar uma coisa. Que tipo de vida Jesus Cristo dá às suas ovelhas? Responda para você mesmo. Que tipo de vida Jesus Cristo oferece para os seus? Não é a vida eterna? Sim ou não? É a vida eterna? E o que é eterna? Ele diz: eu dou a minhas ovelhas a vida eterna. Eu dou as minhas ovelhas a vida eterna. Então, se Ele deu a vida eterna, irmão, é a vida eterna. Isso resolve. Ele não deu 600 anos. Não, vou dar 600 anos de vida. Não. Ele tem a vida eterna. Ah, pastor, quer dizer que vocês não podem morrer? Abra sua Bíblia em João 10. Vamos ler esse texto. João 10.
Eu vou ler a partir do 14, amém? João 10. Escute o que Jesus fala para você. Você é a ovelha de Jesus? Quem é a ovelha de Cristo? Faz assim. Pastor, eu sou ovelha do rebanho de Deus. Escute ele para você. Eu sou o bom pastor, diz Jesus. Conheço as minhas e elas me... Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. Haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque dou minha vida para retorná-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para tomá-la. Esta é a ordem de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram furiosos, divididos. Muitas diziam, ele está endemoniado, enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Vá lá para frente um pouquinho. Vá lá para o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou o quê? Dou o quê? Escute isso. Então, ele está prometendo, vou lhe dar vida eterna. Ah, pastor, mas ela não pode morrer? Ele responde, mas na frente um pouquinho. Continue lendo. Eu lhe dou a vida eterna. E ela jamais? É vida eterna. Elas jamais morrerão. Será que isso não está claro para você agora? Pastor, mas os que morrem sem Cristo não são ovelhas, não receberam a vida eterna. Se eles tivessem a vida eterna, eles não morreriam. Vida eterna é vida eterna. Não é 600 anos de vida, não. Não deve significar nada menos do que uma vida sem fim. Sem fim. A morte aqui está fora de questão. Eu pergunto a você. Você é a ovelha de Cristo? Será que você é um daqueles dos quais o grande pastor diz: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas? Será que você é desses? Aí ele continua. Ah, pastor, mas se de repente eu não conseguir enxergar esse caminho, esta verdade. É verdade, pastor, que as ovelhas nunca podem perecer? Não, daqui, nunca hão de perecer. Eu não sei como é que isso soa aos teus ouvidos. Para mim, pessoalmente, isso me dá segurança. Segurança. Ah, pastor, e se elas se afastarem, elas perecerão? Vamos ver aqui se elas se afastam. Vamos ver. Eu lhe dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas. Pronto. Ninguém poderá arrebatá-las de minhas mãos. Isso responde a sua pergunta. Ah, pastor, mas peraí, Jesus pode falhar. Você acha realmente que Jesus falha? Você acha realmente que Jesus pode falhar? Continue lendo o texto. Vamos supor que não, Jesus não pode, ele é só o Filho de Deus. Então vamos lá. Meu Pai, que as deu para mim, é maior que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Quer mais alguma coisa? A salvação é de Deus, vem dele. Ele inicia a salvação, ele providencia a salvação, ele provê tudo que é necessário para a salvação e ele completa até o fim a salvação. É isso, irmão, que é evangelho.
Isso aqui é o Evangelho. É o que eu creio, é o que nós devemos pregar. O Senhor é todo poderoso. Ele dá a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém pode arrebatar de suas mãos. Primeiro ele fala das minhas mãos, Jesus diz. E depois das mãos do meu Pai. Oh, irmãos. Se para aqueles que dizem, não creem em Jesus, creem só em Deus. Escute isso. É uma garantia dupla. Garantia confirmada. A salvação é do Senhor. Nós devemos pregar. É uma doutrina que deve ser ensinada, irmão. Aqui tem 4 razões para que você creia que a salvação é eterna. Mas aí, se você quiser minimizar, fazer pequena salvação, eu quero só dizer uma coisa para você. Você está privando a certeza e a imutabilidade da salvação. Se você crê que a salvação tem alguma participação humana, que é o homem que garante, eu acho isso algo triste. Por quê, pastor? Porque você rouba de Cristo a glória e o seu poder. E mais, você está dizendo que Ele não é o autor da salvação. E está causando muito pânico, muito pavor e insegurança às pessoas. Porque elas nunca vão ter certeza de salvação. Nunca. Nunca. Como assim, pastor? A pessoa vem aqui na frente, aceita Cristo, é salvo. Você está salvo. Aí daqui um dia, ela perde a salvação. Aí ela pega, volta de novo. Aí, agora você está salva de novo. Aí ela se desvia, você perdeu de novo. Imagina o caderno de Deus, né? Vamos lá, Deus não tem o caderno lá escrevendo o nome das pessoas? Ele escreve, né? Eu escrevi o nome do Joaninho lá. O Joaninho aceitou, me aceitou. Escreve o nome dele aí. Tu viu? O Joaninho se afastou. Apaga, anjo. Apaga o nome dele. Aí o Joaninho de novo aceitou. Aí escreve. Passa o corretivo aí. Agora escreve de novo aí. Escreve em letra maiúscula. Porque ele foi bonita. Se afastou nesse ano. Ele se afastou. Apaga logo. Já imaginou a bagunça? Não. O teu nome, o meu nome, o nosso nome está escrito desde a eternidade, antes da fundação do mundo. E Deus não errou. Deus não redigiu errado. Está certo. Você é um salvo. Fica de pé em nome de Jesus. E aplauda Ele para a glória dEle, louvor dEle. Eu tenho a certeza da salvação. Ela é imutável. Ela permanece até o fim. A salvação vem do justo Deus. Vem do Senhor. E talvez você está aqui nessa noite, nunca pensou dessa forma. Nunca teve esse entendimento. E hoje você tem. Eu quero te convidar aqui nesta noite a você ter essa mesma certeza que aqueles que fazem parte do rebanho de Cristo têm. As pessoas não entendem. Por que os crentes dizem que são salvos? Por isso. Porque não somos nós que nos salvamos. Foi Ele que nos salvou. Foi Ele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Hoje é Santa Ceia. Vamos retratar isso nas palavras do apóstolo Paulo. Ele derramou o seu sangue. Não foi simplesmente para sofrer, para tornar os homens culpados do seu sangue, não. Ele disse: ninguém a toma de mim, eu a mesma dou. Eu a mesma dou. Então eu quero te convidar nesta noite a você vir aqui na frente, confessar os seus pecados a Ele,
Talvez você tenha um desejo, pastor, eu tenho um desejo de morar no céu, de ter eternidade, de ser salvo, de ser salvo. Mas eu não sei como é que eu faço. Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. É pela graça, para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Então eu te convido nesta noite. A igreja fica em oração, irmãos, fica em oração. A vir aqui na frente e dizer: pastor, diga para o sumo pastor, não é para mim não, diga para o sumo pastor que é Jesus. Como ovelha, diga: meu pastor, eu estive afastado do teu rebanho, como uma ovelha desgarrada, sem rumo, sem direção, ferida, machucada, cheio de carrapichos no caminho. Mas agora eu te encontrei, eu ouvi a tua voz e eu quero te seguir. Eu agora sei que eu tenho um pastor. Eu agora sei que eu sou ovelha. Ovelha. Porque eu consigo ouvir a tua voz. E Jesus diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Está na hora. Está na hora. Venha seguir Jesus. Venha seguir o teu Senhor. Venha receber a vida eterna que você tanto almeja, que você tanto procura. Tem alguém aqui nessa noite que quer vir aqui entregar a sua vida a Cristo, confessá-lo como um Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Ele? Vem aqui na frente, eu vou orar por você. Se tem alguém que queira se reconciliar também nesta noite, pode vir. Pastor, eu quero me reconciliar, hoje é Santa Ceia. Eu quero, pastor. Diante da palavra que foi ministrada, você ouviu essa palavra, ela também fala ao seu coração. Eu não sei se você é assim, mas todas as vezes que eu escuto uma palavra evangelística, me dá uma vontade de ir lá na frente e sentar Jesus de novo. É algo assim incrível. Claro que não precisa você fazer isso, mas talvez você necessite uma reconciliação.